Certo, gente, vamos lá. Então, mais uma aula do nosso módulo 9. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre negativa. Sim, outra negativa. Nós aprendemos lá no módulo 2 duas negativas, que foram o an e o mot, né? Que a gente usa eles antes do nosso verbo, antes do nosso adjetivo, para negar aquele verbo, negar aquele adjetivo. Qual que era a diferença de cada um? An, quando eu tinha uma escolha, não faço porque eu não quero. E o mot é quando eu não tenho uma escolha, não faço porque eu não sei, eu não posso ou eu não consigo. Na aula de hoje, a gente vai ver mais uma duplinha de negativa que se originam desses daqui, né? Ou vice-versa, o an e o mot que se originam desse daqui, porque esse daqui é maior. E aí a terminação é de anta ou de mot. Tá difícil aqui, hein? Hada. Aí, de anta ou de motada. Tá? Então, é fácil, é uma matéria tranquila, porque a gente já pode observar que essa negativa começa com consoante. Então, qualquer verbo, qualquer adjetivo vai continuar na sua forma original, sem ser alterado em nada, tá? Então, a gente pega qualquer verbo, tira o da, coloca o de, anta. E aí, quem vai ser conjugado vai ser o anta, né? Ele que vai ser conjugado. Como que a gente conjuga? Tira o da, né? Aí vai ficar aqui. Como tem batinho, olhe para a vogal. Então, termina em A. Então, aí, ó. 먹지 않아요. Não como porque não quero. E aí, com negativa? 먹지 못해요. Não como porque não posso. 못하다 é junto, tá? Esse aqui é junto. Então, 못하다. Então, o adiantar vai ser usado nas mesmas ocasiões em que a gente usava o an, né? Então, não é longe porque sim, é porque é uma escolha, certo? Então, é sempre sobre escolher ou não escolher algo. Então, exemplos. 저는 텔레비전을 안 봐요. Eu também posso falar, né? Eu posso falar desse jeito, como eu também posso falar 저는 텔레비전을 보지 않아요. Né? A negativa vem depois. Então, a negativa vem por último. Certo. Outros exemplos agora com mot. Então, exemplo. 저는 중국어를 못해요. Eu não sei falar chinês. Ou 저는 중국어를 하지 못해요. Eu não consigo falar chinês. É a mesma coisa, tá bom? Mas a gente precisa tomar algumas precauções em relação a eles. Por exemplo, a gente não precisa necessariamente terminar uma frase com de anael. Ela pode vir no meio da minha frase. Por exemplo, 이 가방도 나쁘지 않지만 그 가방이 더 좋아요. Então, essa bolsa não é ruim, ó. 나쁘지 않아요. 나쁘다 é ser ruim. Então, essa bolsa não é ruim, mas aquela bolsa é 더 좋아요. É mais boa, né? Então, é melhor, tá? Então, eu posso usá-la no meio aqui, tranquilamente, tá? É uma terminação que a gente pode colocar todas as outras terminações que a gente viu. 않지, 않고, 않아서, 않으면, tá? Então, a gente pode colocar construções que a gente já viu aqui no meio e não precisa necessariamente vir no final. Mesma coisa com mot, tá? Eu poderia falar 나쁘지
못하지만 tanana, tanana, tanana. Tá? Então, não necessariamente ele precisa vir no final. Importante ressaltar também que esse tipo, né, de terminação aqui, ele é o mais útil em situações em que a gente não precisa separar o advérbio. Como a gente aprendeu, a gente aprendeu o quê? Toda vez que eu tenho um verbo que termina com radar, eu preciso separar, colocar a partícula, colocar a negativa e depois conjugar. Quando eu estou usando esse tipo de terminação, não. Eu posso falar com hadi e aí eu conjugo o anael normal. Anael. Então, eu não preciso ficar me preocupando em separa, junta, tá? É a mesma coisa. A gente não precisa ficar se preocupando desse jeito, tá? Principalmente em frases, né? Quando o aluno escreve, uma coisa que o aluno tem muita dificuldade. Por exemplo, eu não estudo coreano. E aí a negativa exige que ele separa, né? Ele precisa colocar a negativa ali. Mas o estudo, o coreano, tá ali. E aí o que eu faço? Onde que eu coloco essa partícula e tal? Então, para o aluno lembrar que aqui é a partícula do sujeito e aqui que vai a negativa, é um rolê. Se eu quiser falar que eu não estudo, eu posso, né? Tipo, tem um objeto ali, eu posso usar o de anael, hadi anael. Tá vendo? Eu não preciso me preocupar também com as partículas. Tá? Então, tem tudo isso em volta, todas essas preocupações com o an e com o mod que não vai ter com o de anta e o de motadá. Tá, Eduarda, mas e aí? Quando que eu uso um? Quando que eu uso outro? Quando que eu vou usar o an e o mod? Quando que eu vou usar o de anta e o de motadá? An e mod vai ser mais usado na linguagem falada, enquanto o de anta, de motadá, vai ser usado mais na linguagem escrita, tá? É claro que eles podem se misturar aí no nosso dia a dia, tá? Uma coisa que a gente vai precisar tomar cuidado, nós vimos no módulo anterior, acho que o módulo 7, sobre as orações relativas, né? E aí a gente viu, né, que 는 para verbos e adjetivos e 은 ou 는 para adjetivos. Por que eu estou lembrando disso? Quando a gente quer negar com de anta ou de motadá verbos, eu posso negar também uma oração relativa, tá? Eu posso, por exemplo, eu poderia usar o parece que. Né? Parece que meu amigo não estuda com dedicação. Parece que. Eu vou precisar de uma oração ali, né? Por causa do parece que. Então, parece que ele não estuda. Não estuda, estou negando o não estudar. O estudar é um verbo ou um adjetivo? Um verbo. Então, eu vou colocar como hadi a는, porque eu estou negando um verbo. Então, eu vou colocar essa frase aqui para vocês. Então, 친구는, eu vou até colocar o 제, né? 제 친구는, meu amigo, 열심히 공부하지 않은 것 같아요. Então, parece que meu amigo não estuda com dedicação. Enquanto, quando eu estiver negando um adjetivo, eu vou precisar usar o an ou o 는. Por exemplo, 제 친구는 똑똑하지 않은 것 같아요. Parece que meu amigo não é inteligente, não quer ser inteligente por causa de anta. Então, nesse caso aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, ó. A는 e a는 também, porque a pronúncia, porque o n sobe, né? Mas a escrita é an, un. Então, se eu nego um verbo, eu tenho que usar a oração relativa de verbo. Se eu nego um adjetivo, eu uso a oração relativa de negativo. Beleza? E aí, então, tudo que eu falei também pode ser usado
lembrar que eu coloquei tudo com an, de antar, mas de motadá também pode ser usado da mesma forma, tá? Mesma coisa aqui. 저는 한국어를 공부하지 못해요. Não precisa separar, né? Todas as ideias aqui que eu dei podem ser usadas tanto para o de antar quanto para o de motadá. E aí a observação que eu falei para vocês no começo é que quando a gente fala, né, por exemplo, aqui 공부를 못해요, a gente coloca eles separados, eles são escritos separados. Agora, quando é auxiliar de negação, né, de, aí vão estar juntos, 못해요, tá? 못해요, já leu os dois juntos. Sem problema, né? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar. 안녕히 계세요.